A garota colocou a máscara e entrou na festa. Imediatamente, todos os olhos se voltaram para ela. Um homem em um terno branco se aproximou e a convidou para dançar, mas, inesperadamente, ao receber o convite, a garota não deu importância, virou as costas e foi embora. Nesse momento, surgiu da multidão um homem usando uma máscara do deus Zeus. A garota sabia que sua oportunidade havia chegado e agiu imediatamente. Ela foi diretamente até ele e o puxou para o palco. Em seguida, começou a fazer movimentos sedutores e envolventes, todos com contato físico. O objetivo da garota era atrair aquele homem e, assim, casar-se em uma família rica para desfrutar de uma vida confortável. Na Coreia, existe uma forma de enriquecer rapidamente: participar do círculo de casamentos arranjados da alta sociedade. Casando-se em uma família rica, uma pessoa pode mudar seu destino. A Rex é a maior empresa de casamentos seletivos de toda a Coreia. Os que participam desse serviço são, geralmente, jovens herdeiros de magnatas ou famosos empresários do mundo dos negócios. Apenas cavalheiros com bilhões de won em ativos podem se tornar membros. O nível mais alto de associação é para membros VIP, que possuem patrimônios de centenas de bilhões de won. Da mesma forma, as mulheres convidadas para participar desse círculo são pessoas muito talentosas. Elas não apenas vêm de famílias ricas e possuem aparências marcantes, mas também precisam ser bem educadas. No entanto, essas características são apenas requisitos básicos para entrar na organização Rex. Depois de ingressar, elas precisam passar por inúmeras seleções feitas pelos responsáveis da empresa. No final, apenas as mulheres mais excepcionais são escolhidas para se tornarem membros oficiais. Além disso, elas devem pagar centenas de milhões de won anualmente em taxas de associação para poderem participar das reuniões. A fundadora dessa organização é a senhora Yeon, que sempre acreditou que casamento é um negócio. Para ela, só é possível obter lucro nesse negócio quando se tem dinheiro suficiente em mãos. Senhora Yeon era assim. Casou-se com um bilionário paralisado e depois usou o dinheiro dele para fundar a Rex. Recentemente, ela tinha um plano maior: organizar o banquete mais luxuoso e refinado de todos os tempos. Yeon fez isso porque sabia que um homem rico e elegante compareceria ao evento. O nome dele era Hyung-ju, um bilionário e membro VIP da organização. Além de ser um magnata de empresa listada na bolsa, Hyung-ju era jovem e bonito. Ele era o pretendente perfeito desde que Yeon fundou a empresa, pois além de rico, era solteiro. Muitas mulheres sonhavam em conquistá-lo. Na organização Rex, também havia mulheres dispostas a qualquer coisa para entrar em uma família rica. E Yui era uma delas. Ela teve a sorte de conhecer Hyung-ju uma vez e também era familiar com homens ricos que figuravam no topo do ranking de fortunas. Para se aproximar de Hyung-ju e entrar para uma família rica, Yui não hesitou em gastar muito dinheiro para se tornar uma membro VIP da Rex. Ela chegou a subornar diretamente o gerente na esperança de se casar com Hyung-ju. Por outro lado, Haen e Yui eram completamente opostas. Haen era uma pessoa honesta e comum. Ela trabalhava como professora universitária, era divorciada e criava sozinha sua filha de 13 anos. Certo dia, enquanto trabalhava, Haen recebeu uma mensagem de texto com um convite para participar de um encontro promovido pela Rex. Isso a deixou desconfiada, já que nunca tinha participado desse tipo de evento. Ao chegar em casa, sua mãe a entregou um cartão de visita da empresa Rex. Finalmente, Haen entendeu que sua mãe havia registrado o nome dela no evento. A mãe explicou que muitos homens ricos participariam do encontro e esperava que Haen aproveitasse a oportunidade. No entanto, Haen não tinha intenção de se casar novamente e sabia que a taxa para participar era muito alta. Ela imediatamente perguntou à mãe quanto tinha gastado para registrá-la. Após hesitar, a mãe mostrou apenas um dedo. Haen ficou alarmada, sem entender de onde a mãe tirou 10 milhões de won. A mãe se recusou a responder, dizendo apenas que tinha seus motivos. Ela afirmou que só queria que a filha tivesse uma vida confortável no futuro, mesmo que isso significasse gastar tudo o que tinha. Embora Haen estivesse furiosa com a atitude da mãe, ao perceber que o anel de herança da família tinha desaparecido, ela entendeu que a mãe havia vendido seu bem mais precioso para conseguir o dinheiro. Ainda que quisesse agradar sua mãe, Haen já não sonhava em se casar novamente. Assim, no dia seguinte, foi até o escritório da Rex para devolver o cartão. O funcionário do balcão pegou o cartão, mas pediu que ela aguardasse, pois a devolução precisava ser tratada diretamente pelo gerente. Nesse momento, a Sra. Yeon, que havia acabado de voltar ao clube após atender a um cliente importante, encontrou Yui, que havia subornado o gerente. Sra. Yeon reconheceu Yui como uma advogada famosa e a cumprimentou entusiasticamente. Quando a Sra. Yeon chamou o nome de Yui, Haen, que estava ao lado, ficou surpresa.
Ao tentar confirmar se aquela era a mulher que ela tanto odiava, Haen acidentalmente quebrou um vaso próximo, atraindo a atenção de todos. A atmosfera ficou tensa. Haen e Yui se encararam de forma hostil, revelando que algo sério havia acontecido entre elas. No passado, Haen tinha uma família feliz, um marido amoroso, uma filha brilhante e uma vida estável, com um marido em ascensão profissional. No entanto, tudo mudou quando Yui apareceu. Na época, Yui era advogada na empresa do marido de Haen. Ela o seduziu secretamente e tramou para tomar todos os bens dele. Infelizmente, o marido de Haen, Namsik, não resistiu à tentação e a traiu. Pouco tempo depois, Namsik pediu o divórcio para ficar com Yui. Inicialmente, Haen pensou que ele estava brincando porque tinha bebido demais. No entanto, quem poderia imaginar que Namsik arrumaria suas coisas e realmente sairia de casa? Foi só então que Haen percebeu que ele não estava brincando. Com muita dor, ela perguntou se ele estava tendo um caso, mas a única resposta que recebeu foi o silêncio, o que a devastou completamente. Haen chorou e implorou para que o marido não a deixasse, pois ela havia dedicado 15 anos de sua juventude àquela família, abrindo mão de seus próprios ideais. Além disso, sua filha tinha excelentes resultados na escola. Por que seu marido as estava abandonando? Haen se dispôs a perdoá-lo, esperando que ele mudasse de ideia e permanecesse com elas, especialmente porque a filha ainda era muito jovem. Ela não queria que sua filha crescesse sem a proteção de um pai. No entanto, no coração de Namsik, só havia espaço para Yui e para a vida feliz que ele imaginava ter com ela. Ele se esqueceu completamente da existência de sua esposa e filha. No final, deixou apenas um pedido de desculpas e foi embora sem olhar para trás. Naquela noite, Namsik foi morar com Yui, abandonando sua família e passando a noite com ela. No dia seguinte, Haen se acalmou e concordou com o pedido de divórcio. Depois disso, Namsik procurou Yui novamente para recuperar o dinheiro que havia depositado com ela, a fim de pagar a pensão alimentícia da filha. Foi nesse momento que Yui revelou sua verdadeira face. Ela disse que, como o dinheiro estava em suas mãos, agora pertencia a ela. Além disso, afirmou que nunca esperava que ele fosse realmente se divorciar. Segundo Yui, Namsik havia deixado sua esposa e filha por vontade própria. Ela ainda declarou abertamente que o uso de fundos da empresa não tinha nada a ver com ela. Após dizer isso, Yui foi embora, e só então Namsik percebeu que havia sido enganado. Ele nunca imaginou que acabaria naquela situação. O que o deixou ainda mais arrependido foi que a empresa começou a investigar seu uso de fundos públicos. Para piorar, Yui colocou toda a culpa nele. Ao ser confrontado pela empresa, Namsik disse que todo o dinheiro estava nas mãos de Yui e que ela havia prejudicado ele. No entanto, para sua surpresa, a outra parte tocou uma gravação onde Yui chorava de forma extremamente convincente. Na gravação, Yui afirmava que, um dia, bêbada, havia sido abusada por Namsik em um hotel. Ela alegava que, por causa disso, teve que encobrir o uso dos fundos da empresa. Após ouvir a gravação, Namsik ficou completamente chocado. Agora, ele não só enfrentava acusações de uso indevido de fundos públicos, mas também uma acusação de abuso, além de ser obrigado a pagar uma indenização. Ele não tinha como se defender contra as calúnias de Yui. Namsik foi demitido e processado pela empresa. Enquanto isso, Yui, sem nenhum remorso, foi até Haen. Ela pediu que Haen cuidasse de seu ex-marido, alegando que ele a perseguia, ameaçava e até pedia para se casar com ela. Yui ainda zombou, dizendo que uma mulher jovem e bonita como ela nunca teria interesse em um homem como o ex-marido de Haen. Naquela noite, Namsik não conseguiu aceitar a realidade. Há poucos dias, ele era um funcionário importante da empresa, mas agora, por causa de uma mulher, perdeu tudo e ainda estava sendo processado. Desesperado, subiu ao telhado, decidido a acabar com sua vida. Nos últimos momentos, ligou para Haen, confessando toda a verdade. Ele admitiu que havia sido enganado por Yui. Percebendo o tom estranho do marido ao telefone, Haen dirigiu rapidamente para casa, mas ao chegar, já era tarde demais. A cena a deixou em choque. Enquanto isso, Yui celebrava sua vitória, relaxando na piscina de um hotel de luxo. No dia seguinte, antes que Haen pudesse superar o sofrimento, uma equipe do tribunal chegou para confiscar todos os bens da casa. Não deixaram nada, nem mesmo os sapatos de sua filha. Sem fonte de renda, Haen teve que procurar emprego. Ela foi até um antigo professor da universidade, esperando que ele a ajudasse com suas conexões. Contudo, o professor, que parecia ser um homem respeitável, revelou intenções inadequadas durante a conversa. Incapaz de suportar a situação, Haen encontrou uma desculpa para sair. Para sua surpresa, ao sair, encontrou seu primeiro amor, Soak Jin. Apesar disso, Haen estava tão abalada que não tinha ânimo para conversar. Soak Jin, no entanto, ainda não a tinha
esquecido. Ele se ofereceu para ajudar e deu seu cartão de visitas, pedindo que ela o procurasse se precisasse de algo. Pouco tempo depois, Haen e Yui se encontraram novamente. Ela queria devolver o cartão, mas, ao saber da situação através da assistente, decidiu não devolvê-lo. Haen não se juntou ao encontro para encontrar um jovem rico, mas sim para se vingar de Yui. No entanto, assim que saiu do local, viu Yui parada em frente à porta esperando por ela. Yui se aproximou e zombou de Haen, dizendo que ela havia perdido o marido há pouco tempo e já estava com pressa para encontrar um novo amante. Yui chegou ao ponto de contar, sem vergonha, o que Namsik tinha feito com ela. Contudo, essas palavras não irritaram Haen. Pelo contrário, ela a provocou de volta, dizendo que ninguém ousaria amá-la se soubessem o que ela havia feito. Isso fez o rosto de Yui mudar de cor. Furiosa, Yui ameaçou Haen, dizendo que era melhor não espalhar mentiras sobre ela. Mas Haen, percebendo o nervosismo de Yui, simplesmente saiu tranquilamente. Enquanto isso, a equipe interna da Rex estava selecionando a lista de participantes para a noite Gun. Eles escolheram as 5 mulheres mais destacadas, incluindo Yui. No entanto, a Sr. Yeon achava que Yui não tinha um histórico familiar rico o suficiente, e por isso queria eliminá-la. No dia seguinte, Haen voltou à empresa da Rex. Ela queria pagar pelo vaso que havia quebrado no dia anterior. Nesse momento, viu no quadro de avisos que a Sr. Yeon daria uma palestra naquela noite. Curiosa, entrou na sala de conferências. A Sr. Yeon estava no palco, fazendo um discurso cheio de confiança. Em sua visão, seu marido não precisava amá-la profundamente. O importante era que ele tivesse a capacidade de ajudá-la. Esse conceito prático de amor deixou Haen pensativa. Quando a palestra terminou, Haen tomou a iniciativa de procurar a senhora Yeon. Ela perguntou o que deveria fazer para buscar vingança. Sr. Yeon, percebendo que Haen era uma pessoa inteligente, respondeu seriamente: se você quer destruir alguém, precisa se tornar a pessoa que ela mais teme. Se sua habilidade atual não permite isso, use os outros para alcançar seus objetivos. Quando você estiver em uma posição de poder, não haverá nada que você não possa fazer. Essas palavras impactaram profundamente Haen. Nesse momento, Yui apareceu de repente diante das duas. Ela disse que tinha algo para discutir com o Sr. Yeon, mas Sr. Yeon recusou educadamente, dizendo que qualquer problema deveria ser tratado com o gerente. Após isso, as duas mulheres foram juntas ao banheiro. Lá, Yui confrontou Haen, perguntando o que ela havia dito a Sr. Yeon. No entanto, Haen ignorou completamente Yui. Yui já havia investigado que Haen trabalhava em uma universidade e tentou ameaçá-la, dizendo que se os alunos descobrissem o que Namsik havia feito a ela, como eles veriam sua professora? Yui pretendia intimidar Haen para que ela recuasse, mas Haen já conhecia bem a verdadeira face de Yui e não tinha mais nada a perder. Agora, o único objetivo de Haen era fazer Yui pagar por tudo. Desde que Haen reapareceu, isso deixou Yui extremamente irritada e inquieta, a ponto de ter pesadelos com Haen, arruinando seus planos de se casar com um homem rico. No dia seguinte, em um momento crucial, Yui foi até a escola onde Haen lecionava e ofereceu um suborno considerável para forçá-la a participar de uma atividade escolar. O professor foi até Haen e disse que poderia colocá-la na folha de pagamento oficial, mas ela precisaria participar da colaboração. Para Haen, isso era uma boa notícia, e ela ficou muito feliz. No entanto, ao ver que a investidora era Yui, seu humor mudou imediatamente. Haen não esperava que Yui ainda fosse tão cruel. Durante a negociação, Yui tentou resolver o conflito entre as duas, mas Haen não estava disposta a deixá-la escapar tão facilmente. Por causa de Yui, sua família estava destruída. Ficou claro que as duas não chegariam a um acordo, e a reunião terminou de forma extremamente tensa. Sem outra alternativa, Yui usou sua última cartada, invadiu diretamente o escritório da senhora Yeon e revelou um segredo. Yui era, na verdade, filha ilegítima do conselheiro Jung, um político com grandes chances de ser eleito presidente no próximo mandato. No entanto, o conselheiro Jung sempre a considerou uma vergonha e nunca a reconheceu como filha. Yui sabia que para a senhora Yeon, essa informação representava uma vantagem sobre o conselheiro Jung, um segredo que permitiria a senhora Yeon conhecer a fraqueza do conselheiro Jung. O propósito de Yui era muito claro. Esse era um acordo confidencial entre as duas para que Yui pudesse se tornar membro VIP e ter a oportunidade de se aproximar de Hyunju. Senhora Yeon olhou a foto que tinha em mãos e caiu em profunda reflexão, pois quem queria colaborar com ela não era apenas Yui, mas também a atual esposa do conselheiro Jung. Acontece que a esposa do conselheiro Jung também tinha uma filha chamada Mi Jin. Embora Mi Jin não fosse filha biológica do conselheiro Jung, ela carregava oficialmente seu sobrenome e ele a amava muito. Além disso, o conselheiro Jung era uma figura famosa na Casa Azul. Sua esposa acreditava que, agora que estava firmemente no topo da política, sua filha também deveria se tornar uma mulher de poder e riqueza. Mãe e filha trabalhavam juntas para subir a uma posição intocável. Por isso, a esposa do conselheiro Jung já havia procurado a senhora Yeon. Ela propôs a transferência dos direitos de desenvolvimento de terras como condição do acordo. Em troca, ela queria combinar Mi Jin com Hongju. Comparada à proposta de Yui, a condição
condição da esposa do conselheiro Jung era ainda mais atraente. Se Sra. Yeon conseguisse obter os direitos de desenvolvimento de terras, ela teria o direito de negociar com seu marido para adquirir 50% das ações da corporação. Acontece que, embora Sra. Yeon tivesse se casado em uma família rica, era tratada como uma serva pelo marido, servindo-o todos os dias. Mesmo assim, ela conseguiu a posição de presidente da Rex. No entanto, se quisesse realmente obter o controle da corporação, teria que usar estratégias mais complexas. Depois de analisar cuidadosamente os dois lados e comparar as condições propostas por Yui e pela esposa do conselheiro Jung, Sra. Yeon finalmente escolheu favorecer Mi-jin, que era mais promissora. Ela também pensou em uma estratégia. Organizaria um baile de máscaras, selecionando os 20 homens mais valiosos da lista de membros VIP. As mulheres convidadas também seriam extremamente excepcionais. No evento, todos poderiam se expressar por métodos justos para encontrar seus parceiros. Dessa forma, as informações dos clientes seriam protegidas e o mistério seria mantido. Qualquer violação de sigilo resultaria em eliminação imediata. Rapidamente, as mulheres selecionadas receberam os convites para o baile. O gerente, que havia recebido subornos de Yui, também reportou essa notícia a ela. Isso era uma grande oportunidade, pois no baile não seria necessário comparar origens familiares. Bastaria que Yui exibisse seu charme para se tornar a pessoa número 1. Além disso, com base no nível atual de associação, Haen não estava mais qualificada para participar do baile, o que tranquilizou Yui. Contudo, ela não sabia que Sra. Yeon já havia convidado Haen, mesmo com seu status comum. Sra. Yeon percebeu que havia algo incomum na relação entre Haen e Yui, e por isso decidiu tornar essa situação ainda mais intrigante. Inicialmente, Haen não estava interessada, e depois de ouvir sobre o evento, queria recusar o convite. No entanto, ao saber que Yui também participaria, decidiu aceitar o convite. Após isso, Sra. Yeon foi perguntar a opinião de Hongju novamente, mas ele achou que esse tipo de baile não era adequado para ele. Então recusou decisivamente o convite. Hongju participou desse evento de namoro porque sua mãe havia decidido por ele. Sua mãe esperava que ele encontrasse uma esposa compreensiva, compatível e que pudesse cuidar da família e dos filhos. Contudo, Hongju pensava de maneira diferente da mãe. Ele só queria uma jovem que pudesse compreendê-lo. Vendo a insatisfação dos clientes VIP, Yeon imediatamente afirmou que esse evento foi preparado especialmente para ele, pois todos os participantes foram cuidadosamente selecionados. Hongju poderia escolher o tipo de pessoa que preferia naquela festa e, ao usar uma máscara, também poderia esconder sua verdadeira identidade. Basicamente, não haveria nenhuma relação baseada em benefícios, e o amor ali seria genuíno. Na verdade, Hongju já havia se casado antes e até tinha um filho na casa dos 10 anos, mas descobriu que sua esposa o traiu. Então, optou pelo divórcio. Isso o deixou extremamente ressentido com o amor. Seu filho também carecia do afeto da mãe desde pequeno, o que o fez se tornar uma pessoa retraída. Por isso, sua mãe estava ansiosa para encontrar uma esposa para ele. Sob a influência das ideias de Yeon, Hyung-ju ficou realmente balançado e, por fim, decidiu aceitar o convite. As coisas começaram a se desenvolver gradualmente de acordo com o plano de Yeon. Ela originalmente pensou que esperaria um tempo para que seu marido morresse. Então, todos os bens seriam dela. Ela não esperava que o filho, que havia cortado laços com ele por mais de 10 anos, de repente retornasse. O retorno do filho o deixou muito feliz e ele até aconselhou o filho a voltar para casa. Sojin também concordou naturalmente, mas desta vez ele voltou não para cuidar de seu pai paralítico, mas para recuperar tudo o que pertencia a ele. Esse também era o único desejo de sua mãe antes de falecer. Para cumprir o desejo de sua mãe, mesmo não querendo, Sojin teve que fingir na frente de seu pai. Sra. Yeon apareceu muito feliz na superfície, pois finalmente o pai e o filho haviam se reconciliado, mas na realidade ela já havia percebido o perigo iminente. O pai começou a se preocupar ao ver que seu filho já tinha 40 anos e ainda estava solteiro. Ele pensou que, como sua esposa trabalhava nesse ramo, ele queria que ela arranjasse uma pessoa adequada para seu filho. Yeon disse ao marido que estava planejando realizar um baile em breve. Quando o marido ouviu isso, imediatamente pediu para o filho comparecer. Embora Sojin não gostasse disso, não teve escolha senão fazer seu pai feliz. Em pouco tempo, o extravagante baile da alta sociedade começou oficialmente. Todas as jovens tentaram ao máximo se embelezar e colocaram suas máscaras requintadas. Elas fizeram de tudo para ter a oportunidade de participar daquele encontro e se tornar esposa de Hongju, a amante de uma verdadeira família nobre. A pessoa mais cautelosa naquele baile era Yui. Ela subornou o gerente para saber que Hongju usaria a máscara de Zeus no evento. Ela colocou um vestido vermelho longo e entrou com sucesso, tornando-se o centro das atenções de todos na festa. Um momento depois, um homem de terno branco se aproximou e convidou Yui para dançar, mas seu objetivo estava muito claro, e ao ser convidada, ela nem se deu ao trabalho de olhar. Yui viu o homem com a máscara de Zeus entrar na festa e começou a identificar seu alvo, preparando-se para agir. Ao vê-lo dançando e bebendo com outra mulher, Yui
correu até ele, puxando o homem para o centro do palco. Ela fez movimentos sedutores freneticamente. Cada movimento era um contato íntimo, mas o que não esperava era que Sra. Yeon já tivesse previsto que alguém iria espalhar a identidade de Hongju. Então, ela trocou as máscaras de Zeus e a máscara branca. Portanto, a pessoa com Yui era, na verdade, Sojin, e o bilionário Hongju era o homem da máscara branca que ela acabou de rejeitar. Atualmente, ele estava em um canto, aproveitando a festa. A única pessoa que reconheceu sua verdadeira identidade foi a mulher de preto, Mi-jin. Mi-jin reconheceu de imediato que a pessoa parada no canto era Hongju, então ela se aproximou dele imediatamente. Hongju realmente não estava interessado em uma mulher que o abordava intencionalmente como Mi-jin, mas ela não desistiu. Ela o puxou até a frente do palco e também subiu para comparar seu charme com o de Yui. Todos estavam aproveitando o baile. Nesse momento, uma mulher com a máscara branca estava parada longe do palco observando a cena agitada. Ela não estava muito interessada no baile. Seu único objetivo era punir Yui. Após ver a tatuagem no ombro da mulher com o vestido vermelho, ela finalmente confirmou que era Yui. Após se apresentar no palco, Yui convidou Sojin, que usava a máscara de Zeus, para a mesa de bilhar. Não só mostrou suas habilidades excepcionais, como também prestou atenção em cada ação para seduzir seu alvo. Nesse momento, outra mulher apareceu e interrompeu. O homem da máscara branca também se aproximou de Yui. Ele ficou atraído por ela, mas ela ainda não sabia que ele era o verdadeiro Hongju. Ela nem se deu ao trabalho de olhar para ele e o rejeitou de forma direta pela primeira vez. Um bilionário como ele sentiu uma rejeição tão dolorosa e não teve coragem de se aproximar novamente. Depois disso, Yui deliberadamente passou em frente a Sojin, fingindo deixar seus brincos caírem no chão. Yui aproveitou a oportunidade e, quando ele a ajudou a pegar os brincos, a convidou para sair. Os dois foram para o corredor juntos. Yui continuou se apresentando, dizendo que era advogada e uma assistente valiosa para o futuro trabalho dele. Sojin disse que não era empresário, mas Yui não pensou muito sobre isso e ainda não percebeu que havia encontrado a pessoa errada. Ela simplesmente achava que, como ainda não era o fim da festa, esse homem estava escondendo sua identidade. Então, suas mãos começaram a deslizar involuntariamente pelo corpo de Sojin. Yui viu que ele não recusou, então tentou se aproximar e o beijar, mas nesse momento, Haen apareceu novamente, arruinando o plano de Yui. Depois disso, Sojin também saiu, deixando Yui extremamente irritada. Yui não sabia quem era essa mulher com a máscara branca, mas sentia que ela estava se dirigindo a ela. Yui estava prestes a correr para tirar a máscara de Haen, mas foi atraída por um casal atrás dela. Os dois voltaram ao baile. Nesse momento, Hongju, após ser rejeitado, finalmente percebeu a mulher que estava quieta ao lado. Ele se aproximou e a cumprimentou, conversando com ela. Ela era originalmente uma professora universitária normal, mas estava ali por outro motivo. Sojin ficou extremamente curioso ao ouvir sua história e começou a se interessar pela mulher à sua frente. Nesse momento, Mi-jin também se aproximou deles. Sojin ouviu Haen dizer que era formada pela Soul Academy e não pôde deixar de pensar na sua primeira namorada Haen. Mas ele não sabia que a mulher com a máscara branca na sua frente era Haen. Mi-jin, que estava ao lado de Hongju, também se juntou à conversa. Yui viu que seu alvo estava conversando com outra pessoa, o que a deixou extremamente irritada. Então, ela imediatamente se aproximou, agindo de forma íntima com Sojin e disse deliberadamente que ainda tinha algo a dizer a ele, pedindo para saírem. Antes que ela pudesse dar alguns passos, fingiu cair no chão. Tanto Sojin quanto Hongju estenderam a mão para ajudá-la ao mesmo tempo e, claro, ela não hesitou em escolher a pessoa que pensava ser Hongju. Tudo foi visto pela Sra. Yeon, que estava em cima, observando. Rapidamente chegou a última parte e todos retiraram suas máscaras para se apresentar com suas identidades reais. Yui também se tornou o centro das atenções. Assim que tirou sua máscara, recebeu uma enorme salva de palmas de todos na festa. Mas ela não esperava que a mulher com a máscara branca fosse Haen. Isso a deixou extremamente nervosa. Haen também estava preparada quando se levantou, pronta para expor todos os crimes de Yui na frente de todos. Um casal casado entrou no meio do caos. Quando Haen voltou, Yui já havia aproveitado a oportunidade para fugir. Os dois homens correram para lutar e a cena se tornou extremamente caótica, fazendo com que os convidados aproveitassem para sair. Yui viu o homem de terno preto tirar a máscara de Zeus e foi imediatamente até ele para chamá-lo de volta, mas quando ele se virou, não era Hongju, o homem com quem ela queria se casar. Isso a deixou extremamente surpresa, mas o que a surpreendeu ainda mais foi que Hongju era o homem que estava vindo de trás. Os dois se olharam por alguns segundos, mas não disseram uma palavra. Foi só quando Yui viu a máscara branca na mão dele que percebeu que havia se confundido. Ao ver Hongju entrar no carro e ir embora, ela ainda não tinha se recuperado, ficando lá, extremamente arrependida. Quando chegou em casa, ligou com raiva para a gerente, questionando por que Haen apareceu na festa. A gerente respondeu que Haen foi convidada pela Sra. Yeon. Nesse momento, Yui percebeu que havia sido enganada por Yeon. Embora o evento tivesse terminado, todos teriam
tinham um parceiro gravado em seus corações. Se escolhessem um, poderiam se registrar através disso. Como a gerente havia recebido um suborno de Yui, ela imediatamente foi perguntar quem Hongju havia escolhido. Mas a gerente disse que nem a chefe do departamento sabia, então ela também não sabia. Ao mesmo tempo, a chefe do departamento foi ao escritório de Yeon e relatou que, na verdade, sabia quem Hongju havia escolhido, mas não contou para Yui. A gerente, desconfiado, perguntou à senhora Yeon por que Hongju havia escolhido Haen dentre tantas mulheres excelentes no baile. Senhora Yeon apenas sorriu e não disse nada. Além disso, a pessoa que escolheu Haen não foi apenas Hongju, mas também o primeiro namorado de Haen, Sojin. Haen veio visitar Yeon novamente. O objetivo de sua visita era contar à senhora Yeon sobre os atos malignos de Yui. Yeon também entendeu que Haen não tinha vindo devido ao compromisso. As duas se sentaram, e Haen começou a expressar o ódio que sentia em seu coração. Yui havia se aproveitado do desfalque de seu marido, e depois o incriminou, o que fez com que seu marido não suportasse e escolhesse deixar este mundo. Depois de saber de tudo, senhora Yeon não se surpreendeu. Haen sentiu que uma mulher como Yui, que faria qualquer coisa para alcançar seus objetivos, não merecia felicidade e não poderia continuar a prejudicar os outros. Senhora Yeon também investigou o passado de Yui e ficou claro que ela não tinha nenhum escândalo, portanto, não havia razão para retirá-la da lista de membros. Mesmo que tivesse escândalos não investigados, tudo isso havia sido causado pelo marido de Haen. Mesmo que Yui fosse retirada da lista de membros, ainda haveria mais de 800 empresas de matchmaking no país. Poderia Haen se apegar a Yui para sempre? Yeon disse que, se Haen quisesse lidar com esse tipo de pessoa, ela precisaria mudar primeiro. Somente quando ela se tornasse forte, seria capaz de fazer os outros temê-la, e assim, encontrar uma maneira melhor de se vingar. Depois de ouvir isso, Haen ficou atordoada por um longo tempo, mas ao reagir, ainda não concordou com as ideias de Yeon. Então, ela virou-se e saiu. Assim que passou pela porta, encontrou Yui novamente. Yui viu a expressão desagradável de Haen e se sentiu extremamente satisfeita. Yui acreditava que conseguiria tudo o que queria. Haen declarou que definitivamente não permitiria que Yui conseguisse o que queria. A batalha entre as duas acabava de começar. O objetivo da visita de Yui a Yeon foi encontrar Hongju novamente. Ela pensava que na festa, por causa de sua visão, havia deixado uma má impressão nele. Se Yeon pudesse criar uma oportunidade para que os dois se encontrassem novamente, ela ficaria sempre ao lado de Yeon. Vendo o quão teimosa Yui era, Yeon concordou com seu pedido. Ela foi até Hongju e lhe contou que a pessoa que ele escolheu, Haen, não o escolheu. Além disso, ela era casada e estava criando um filho sozinha. Homens ricos e da alta sociedade como Hongju geralmente recuavam quando ouviam que a outra pessoa tinha um filho. Depois de ouvir isso, Hongju realmente demonstrou uma expressão de decepção. Yeon também aproveitou essa oportunidade para apresentar Yui a ele, dizendo que Yui o escolheu. Se ele concordasse, ela poderia ajudá-lo a marcar um encontro com Yui. Hongju estava muito desconfiado. Era óbvio que na festa, ela o havia ignorado várias vezes, e sempre que ele a convidava, ela recusava. No entanto, por curiosidade, Hongju finalmente concordou com o pedido de Yui, e também queria ver o que ela estava pensando. Do outro lado, Sojin usou pistas para encontrar a escola onde Haen estava ensinando. Ele pensava que Haen havia aparecido no baile porque ela era divorciada, mas não esperava que ela dissesse que era por causa de seu marido. Após entender tudo, sabendo que Haen estava passando por dificuldades, Sojin queria ajudar, mas foi rejeitado por ela. Haen se lembrou de que no baile, Yui foi muito proativa em se aproximar de Sojin e a alertou para ficar longe de Yui, pois seu marido morreu por causa de Yui. À noite, Yui foi arranjada por Yeon para ir a um restaurante, onde encontrou o rico Hongju, a quem ela queria se casar. Hongju fez muitas perguntas a Yui sobre por que ela havia sido tão fria com ele no baile, mas agora o escolhia. Yui agiu de forma extremamente fria, mostrando que não estava interessada em Hongju, mas vendo-o sozinho no salão, não conseguiu resistir e o escolheu. Em seguida, Yui fingiu não saber qual era a identidade de Hongju e perguntou qual era o nome da empresa dele. Após ouvir a resposta de Hongju, ela fingiu surpresa e disse que já havia gastado um mês de salário para comprar equipamentos no jogo da empresa dele. Sob a astúcia e os esquemas de Yui, os dois começaram a se conhecer melhor. Em outro lugar, sob a organização de Yeon, Haen também entrou em um restaurante com um homem por quem tinha sentimentos. Antes que os dois pudessem dizer algo, o homem usou deliberadamente a desculpa de aproveitar a comida para enganar Haen a subir para o andar de cima. Quando a porta se abriu, ele começou a arrastá-la, querendo entrar em um quarto. Haen, assustada, correu em pânico e imediatamente ligou para Sojin pedindo ajuda. Sojin correu até lá e, ao ver Haen, ficou aliviado por saber que ela estava bem. Depois, os dois foram até um bar e começaram a relembrar. Sojin finalmente contou a Haen o motivo de seu rompimento com ela naquele ano. Acontece que, embora o pai de Sojin parecesse se preocupar muito com ele agora, quando ele era jovem, seu pai costumava ser violento com sua mãe. Antes disso, Sojin também teve um irmão
irmão mais velho, que foi espancado até quase a morte porque tentou impedir seus pais de brigar. A mãe de Sojin não aguentou isso e começou a ficar internada no hospital até falecer. Muitos anos se passaram e Sojin ainda odiava seu pai, mas no fundo ele só queria se afastar. Então, após o exame de admissão à faculdade, ele deixou resolutamente a Coreia e foi estudar nos Estados Unidos, porque temia que um dia não aguentasse mais e matasse seu pai, o que implicaria em Haen. Foi por isso que ele escolheu sair silenciosamente, abençoando-a silenciosamente. Ao ouvir tudo isso, Haen ficou muito surpresa. Ela não esperava que quando ele era jovem, ele tivesse tantos segredos que ninguém sabia. Mas depois de tantos anos, os dois ainda se sentiam faltando algo um ao outro. Nesse momento, Haen levantou a cabeça e percebeu Yui bebendo perto dali, e ela também estava olhando para Hongju. Haen não entendia claramente, pois no baile, Yui demonstrou muita afeição por Sojin, mas agora ela estava com Hongju. Nesse momento, Sojin respondeu a pergunta no coração de Haen. Talvez fosse porque os dois haviam trocado de máscaras e Yui confundiu a pessoa, pois seu alvo sempre foi o bilionário Hongju. Haen estava prestes a se levantar para expor a verdadeira face de Yui para Hongju quando percebeu que os dois haviam desaparecido. Após o encontro, Hongju levou Yui até a porta. Nesse momento, ela pensou em convidá-lo para subir com ela. Yui entrou lentamente no elevador e os dois se olharam, esperando as portas do elevador se fecharem. O que aconteceu a seguir foi inesperado. Os dois acabaram magicamente dormindo juntos. Os truques de Yui eram realmente profundos. Assim, decidiram começar um relacionamento amoroso. No dia seguinte, Hongju generosamente lhe deu um anel incrivelmente caro. Yui pensou que havia conquistado o bilionário Hongju, mas, inesperadamente, quando ela o convidou para o bar mais tarde, ele a recusou com a desculpa de estar ocupado com o trabalho. Na verdade, o que aconteceu entre os dois foi Hongju sondando Yui, enquanto ela pensava que seu plano tinha sido bem sucedido. Então, ela começou a causar problemas para Haen intencionalmente. Ela aproveitou sua posição para recuperar a casa que o marido de Haen havia hipotecado e se intrometeu apressadamente no projeto que ela estava administrando na escola, forçando a escola a pressionar Haen a deixar seu emprego. No entanto, Haen não esperava que os líderes da escola vissem que ela era um pouco triste e acabaram apresentando-a para um trabalho de tutoria em uma família. Inesperadamente, o aluno que Haen estava tutorando era o filho de Hongju. Então Haen o encontrou novamente. Os dois se cumprimentaram, mas Hongju não reconheceu que ela era a mulher que ele havia escolhido no baile de encontros. Ele sentiu que já havia se encontrado com ela antes, mas não pensou muito nisso. Haen viu o homem à sua frente e soube que ele era Hongju. Ele não escolheu usar truques para conquistar a pessoa que queria, mas ela também tinha um novo plano. Quando Yui estivesse mais feliz, ela exporia sua verdadeira face. No dia seguinte, Yui saiu novamente com Hongju, planejando ver se os dois poderiam viajar juntos, mas ele não tinha esse plano. Discutiram casualmente sobre isso e pronto. Depois, Yui tomou a iniciativa de pedir para Hongju levá-la para casa e até sugeriu que os dois ficassem sozinhos juntos. Então ela deliberadamente disse ao motorista da empresa para ir embora. Inesperadamente, ela viu Haen saindo da casa de Hongju, o que a deixou extremamente surpresa. Após ouvir Hongju dizer que Haen era a tutora de seu filho, Yui ficou em choque. Ela contou a ele que Haen era aquela que havia aparecido no baile de encontros. Só então ele entendeu por que ela lhe parecia familiar. Para evitar que Haen expusesse seu segredo, Yui começou a incriminá-la, empurrando tudo o que havia feito para Haen e dizendo que Haen havia feito muitas coisas ruins, como seduzir homens para conseguir dinheiro deles. Além disso, muitas pessoas haviam caído em sua armadilha. Inesperadamente, o atual alvo de Haen era Hongju. Ao ouvir isso, Hongju ficou confuso. O que mais odiava era falar pelas costas. Quando Hongju voltou para casa, Haen de repente retornou. Descobriu que ela havia deixado seu telefone na casa dele, mas isso fez com que ele a mal interpretasse e acreditasse no que Yui havia dito. Hongju pensou que Haen estava se aproximando dele de propósito. Então segurou a mão de Haen e perguntou se ela estava realmente tentando se aproximar dele intencionalmente. Ao ouvir isso, Haen ficou confusa e sentiu que as ações dele eram irracionais. Ela achava que não precisava ser educada com alguém tão irracional. Haen lhe disse diretamente que, após seu filho terminar os exames finais, ela iria se afastar do trabalho. Após deixar a casa de Hongju, Haen estava muito magoada. Ela não esperava ser mal interpretada pelos outros. Acelerou e começou a dirigir, mas no caminho, outro carro a forçou a parar. Haen saiu do carro e descobriu que era Yui. Ela ficou fora de si e foi em direção a Haen, advertindo-a a não se aproximar dela. Agora, até Haen queria entrar na casa de Hongju, mas Haen disse que definitivamente exporia a verdadeira face de Yui. Ela jamais se casaria com uma família rica. Yui fingiu que ela e Haen não estavam no mesmo nível e que se Haen ousasse provocá-la, não deixaria barato. Foi então que Haen entendeu por que Hongju de repente a suspeitava. Yui não negou e usou isso para ameaçar Haen. Se ela ousasse revelar seu segredo, diria
ao público que o marido de Raen a havia estuprado. Ela também usou a filha de Raen para forçá-la. Raen ficou furiosa, mas não podia fazer nada. No dia seguinte, Yui foi procurar Roshan e decidiu se juntar à equipe jurídica de Roshan, porque sabia de todas as funções dele, que era responsável pelo conselho jurídico da empresa de Hongju. Yui queria usar isso para ganhar a confiança de Hongju. Ela revelou a Roshan que era a namorada de Hongju e futura chefe da empresa, e que sua entrada ajudaria a fortalecer a relação entre os dois lados. Roshan também concordou com ela. Enquanto isso, Senhora Yeon se encontrou com a mãe de Hongju novamente. A mãe de Hongju perguntou a Yeon por que a vida amorosa de seu filho não havia progredido recentemente. Senhora Yeon disse para não se preocupar, pois já havia arrumado tudo direitinho. Na verdade, Yeon não gostava de Yui desde o começo. Ela já havia visto o esquema de Yui. Ela sabia que um dia, Yui mostraria sua verdadeira face. Quando os sentimentos de Hongju por Yui se desvanecessem, ele perceberia como eram perigosas as mulheres que se aproximavam dele. Nesse momento, ela lhe daria a escolha mais adequada. A escolha mais adequada de Yeon era Mi-jin. Só se Mi-jin e Hongju se juntassem é que ela conseguiria obter a posse daquela área de terra rapidamente. Yeon começou a agir primeiro. Ela fez Mi-jin se aproximar intencionalmente da mãe de Hongju e conseguir o apoio da mãe de Hongju. Depois foi até Hongju para perguntar sobre o relacionamento atual dele com Yui. Quando viu que Hongju já tinha percebido que Yui estava com ele por interesse financeiro, Yeon imediatamente apresentou Mi-jin. Yeon disse a Hongju que o que ele precisava agora não era amor, mas alguém que o ajudasse em sua carreira, e Mi-jin era a pessoa mais adequada para ele. Não apenas ela poderia ajudá-lo em sua carreira, mas também poderia cuidar de sua família. Ao ouvir as palavras de manipulação da senhora Yeon, Hongju ficou novamente abalado. Assim, quando a Rex realizou uma reunião interna, discutiram sobre o primeiro local de encontro de Hongju e Mi-jin. Algumas pessoas sugeriram um lugar tranquilo e poético, outras sugeriram um campo de golfe. Quanto à senhora Yeon, depois de analisar a personalidade de Hongju, ela decidiu reservar toda a pista de corrida. Hongju e Mi-jin tiveram um primeiro encontro muito tranquilo. Os dois tinham muitas opiniões em comum. Quando o encontro terminou, Hongju começou a sondar Mi-jin novamente. Perguntou se ela queria sair para tomar umas bebidas. Embora Mi-jin realmente quisesse ir, ela ainda ouviu a sugestão de Yeon e recusou Hongju com a desculpa de que tinha assuntos urgentes. Isso a ajudou a passar temporariamente no primeiro teste de Hongju. Nesse meio tempo, Yui ainda não percebeu o perigo se aproximando. Ela pensava que Hongju iria para o campo de golfe naquele dia. Então se maquiou e seguiu Ho-chan. Porém, ela não viu Hongju, o que a deixou muito desapontada. Do outro lado, Yeon também estava perguntando sobre o encontro de Hongju e Mi-jin. Após ouvir o comentário de Hongju de que Mi-jin era uma mulher calma e profissional, Yeon disse que apenas uma mulher como Mi-jin poderia trazer estabilidade e confiança, além de ser muito adequada para ser a esposa de um homem de sucesso como Hongju. Após ouvir as palavras manipuladoras de Yeon, Hongju concordou em continuar namorando Mi-jin. Do outro lado, o filho de Hongju terminou seu exame. Inesperadamente, sob a orientação de Raen, o filho de Hongju, Jr., obteve 100 pela primeira vez, o que deixou o garoto e sua avó muito felizes. Eles estavam muito gratos pela ajuda de Raen. À noite, quando Raen terminou de ensinar a última lição de Jr., a mãe de Hongju queria convidá-la para ficar para o jantar, mas Raen recusou, dizendo que aquela era sua última aula com Jr. Após isso, ela fez uma reverência e se preparou para sair, mas Jr. e sua avó não conseguiram suportar e ambos acharam Raen uma boa professora. A mãe de Hongju perguntou a Raen por que ela queria sair. Ao saber que era por causa da promessa que ela fez a Hongju, ambos não conseguiram entender nada e ficaram lá, confusos. Raen se virou e saiu, enquanto Hongju permaneceu imóvel à mesa de jantar. Jr. estava tão irritado com seu pai que nem comeu e foi direto para o andar de cima. E até sua mãe repreendeu Hongju. Para Jr., foi difícil encontrar uma professora tão boa. Além disso, ele via o quanto Raen se dedicava ao ensino. Depois disso, Hongju foi consolar seu filho, prometendo encontrar um professor melhor para Jr., mas Jr. recusou. Ele só queria que Raen o ensinasse e ao mesmo tempo não conseguia entender o que seu pai havia feito. Hongju também não entendia por que seu filho gostava tanto de Raen. Jr. disse que era porque ele e Raen tinham uma conexão de alma. Sempre que estava com ela, Jr. sentia como se estivesse com sua mãe. Para ele, Raen não era apenas uma professora, mas alguém que o inspirava a viver. Era a primeira vez que ele encontrava uma professora tão responsável. Após ouvir os comentários de sua mãe e de seu filho sobre Raen, Hongju caiu em profunda reflexão. Depois disso, Hongju marcou um encontro com um homem que conheceu no último baile, através da introdução de Sojin. Hongju finalmente entendeu a personalidade de Raen. Sojin disse que Raen era uma pessoa muito profissional, geralmente muito dedicada ao trabalho e sem intenção de se casar. Até sua mãe havia se inscrito secretamente no Rex. Após perceber que havia mal interpretado Raen, Hongju tomou a iniciativa de convidar Raen para o almoço e se desculpou com ela. Ao mesmo tempo, ele esperava que ela voltasse a ser professora de literatura para seu filho. Raen
Haen disse que pensaria sobre isso. Curiosamente, Hongju perguntou a Haen sobre o baile daquele dia, o que exatamente ela queria dizer. Haen contou a Hongju sua história. Seu marido havia pedido o divórcio por causa de uma mulher. Essa mulher havia seduzido deliberadamente seu marido e até o incitou a desviar dinheiro. Quando o caso foi revelado, a mulher não só culpou o marido de Haen por tudo, mas também o acusou falsamente de estupro. O marido de Haen também escolheu deixar este mundo por causa disso. Hongju perguntou se a outra mulher também estava presente no baile naquele dia. Haen não disse a Hongju quem era a mulher, porque ela havia decidido expor os crimes de Yui ao público. Quando Yui estivesse em seu auge, só então ela estaria à altura do que Hae e sua filha haviam perdido por causa de Yui. Hongju consolou Haen, dizendo que a dor que ela suportou desapareceria com o tempo. Na verdade, Hongju também tinha seus próprios pensamentos. Embora não faltasse dinheiro, as mulheres que se aproximavam dele tinham seus próprios interesses. Ele queria encontrar uma mulher sincera com ele. Por outro lado, Yui, imersa no amor, finalmente se deu conta depois de saber que Sra. Yeon havia apresentado um encontro às cegas para Hongju novamente. Ela foi até Sra. Yeon e disse que Hongju agora a amava. Yui pediu a Sra. Yeon para não desperdiçar seus esforços. Na verdade, desde o início, Yeon não gostava de Yui. O tipo de pessoa que só queria se casar rapidamente com uma família rica, como ela, não poderia ser vista por Hongju. Graças ao lembrete de Sra. Yeon, Yui percebeu que o anel que Hongju lhe deu naquela noite era apenas um teste. Sra. Yeon também gentilmente alertou Yui para ter cuidado com Haen, pois o relacionamento entre Hongju e Haen não era normal. Haen poderia até entrar e sair da casa de Hongju livremente. Yui disse a Sra. Yeon para não se preocupar com isso, que mais cedo ou mais tarde ela lidaria com Haen. Do outro lado, por se sentir culpado, Hongju deu um carro a Haen, mas esse presente foi grande demais para Haen, que recusou firmemente. Isso surpreendeu muito Hongju. Naquela noite, Yui ficou olhando o anel que Hongju lhe deu, aparentemente calculando algo em sua mente. Ela mandou uma mensagem para Hongju, esperando encontrá-lo, mas Hongju ainda estava pensando em seu mal-entendido sobre Haen. Como ele poderia estar de bom humor para pensar nela? Então, Yui foi direto para a casa de Hongju para devolver o anel de diamante que ele lhe deu. Yui originalmente não queria ser amante. O que ela queria era se tornar a chefe daquela casa, mas ela não esperava ser tratada tão friamente, recebendo apenas um anel. Ao mesmo tempo, ela disse que se fosse para compensar pela noite, então ela não precisava dele. Mas, depois de andar alguns passos, Yui se virou e disse que Hongju era realmente arrogante e cheio de confiança, acreditando que ela estava com ele por dinheiro. Yui disse que não gostava de Hongju no início e só concordou em entrar em contato com ele porque Sra. Yeon a havia apresentado várias vezes. No final, Yui usou um truque para provocá-lo. Ela disse que não havia necessidade de continuar namorando alguém como Hongju, que não entendia o requisito mais básico de respeitar os outros. Ao mesmo tempo, ela também disse que estava cansada de jogar aquele jogo e não precisava que Hongju a compensasse. O tempo que Yui passou ali falando não foi em vão. O orgulho de Hongju foi atingido, e o espírito competitivo dele foi despertado pela atuação de Yui, que foi extremamente experiente em seduzir homens. Depois disso, os dois foram à adega escolher vinhos. Yui, que havia insistido em terminar o relacionamento, agora começou outra armação. Ela tomou a iniciativa de sugerir que fossem amigos, e Hongju concordou alegremente. Afinal, ter outro confidente não seria uma perda, mas Yui não pensava da mesma forma, pois seus supostos amigos tinham inúmeras possibilidades. Enquanto os dois escolhiam os vinhos, Haen levou Júnior, vendo que sua boa ação foi estragada por Haen. Yui estava extremamente irritada. Haen apareceu ali porque Júnior planejava ver sua mãe hoje para mostrar a ela seus 100 pontos em literatura. Mas, vendo que sua mãe estava vivendo uma boa vida, Júnior não conseguiu suportar incomodá-la. Então ele ficou sentado embaixo do prédio de sua mãe por várias horas. Ao saber disso, Hongju pediu para Haen pegar seu filho e levá-lo para casa. Foi por isso que Haen apareceu ali, mas Yui não se importava com o motivo. Ela ficou fora de si e arrastou Haen para fora. A briga entre as duas mulheres estava prestes a estourar, tão dramática que as duas quase se agrediram. Diante dos esquemas malignos de Yui, Haen não ficou atrás, mas inesperadamente no dia seguinte, Yui prejudicou Haen novamente. Ela aproveitou sua posição na empresa e colocou à venda a casa onde Haen estava morando. O carro de Haen também foi temporariamente recolhido pela empresa por motivos desconhecidos. A vida de Haen já estava difícil e agora estava ainda mais complicada, pois a casa em que estavam vivendo seria leiloada no dia seguinte. Haen e sua filha tiveram que se mudar durante a noite, mas mesmo assim, Yui não poupou esforços. Ela foi até Haen para zombar dela e da filha, chegando a insultá-la na frente da criança. Haen e sua filha, sem saber o que fazer, ficaram totalmente perdidas. Depois que Yui saiu, Sojin soube da situação e correu até lá. Ao descobrir que Haen
e sua filha não tinham onde morar, ele comprou o prédio inteiro, o que significava que Raen e sua filha não precisariam mais se mudar. Embora Raen ainda tenha pago o aluguel para Sojin, ela foi muito grata pela ajuda dele. No dia seguinte, Yui ficou muito irritada ao saber que Raen não foi expulsa. Ela não imaginava que seria tão difícil dar uma lição em Raen. Por outro lado, Júnior mais uma vez tirou 100 pontos na matéria de literatura, o que deixou Hongju muito feliz. Para animar seu filho e agradecer Raen, Hongju decidiu levar o filho, Raen e sua filha para uma viagem. Enquanto estavam comendo, a filha de Raen chamou Júnior de irmão mais velho, o que deixou Júnior muito feliz, pois desde o divórcio dos pais, ele raramente via sua mãe. O garoto odiava a mãe por ter traído seu pai, mas também sempre esperou receber o amor dela. A preocupação de Raen com Júnior fez com que ele realmente gostasse de estar com ela. Depois, eles foram até a proa do barco de pesca. Enquanto Júnior estava arrumando suas coisas, ele acidentalmente cortou a mão com um gancho. Ao ver Júnior sangrando, Raen correu imediatamente para verificar e, gentilmente, ajudou a tratar o ferimento, lembrando-o de não tocar na água. Hongju viu o quanto eles estavam carinhosos e ficou parado ao lado, muito tocado. Parece que a partir desse momento, Hongju desenvolveu uma afeição especial por Raen. Na verdade, ele já havia notado que seu filho raramente falava desde pequeno, mas sempre que estava com Raen e sua filha, ele sorria e conversava alegremente. Nesse momento, Hongju percebeu o quanto devia a seu filho. Foi graças à presença dele que Júnior se tornou tão otimista como é agora. Enquanto os dois filhos brincavam ao redor, a brisa do mar quase fez Raen cair. Felizmente, Hongju a segurou a tempo. Esta foi a primeira vez que os dois tiveram contato físico, e ambos se sentiram muito tímidos. Depois que o passeio terminou, Hongju deu a Raen o mesmo carro de luxo que ela havia recusado antes. Raen inicialmente queria recusar, mas a filha ao lado correu rapidamente para o carro. Ao ver a reação da filha, Raen não sabia o que fazer. Hongju percebeu a vergonha de Raen e lhe disse para não pensar muito, que aquilo era apenas um presente para pedir que ela cuidasse de Júnior. Era tão simples assim. Depois que Raen e sua filha saíram, Hongju ficou muito surpreso com o que Júnior disse. Ele, que estava ao lado de Hongju, disse que se tivesse uma mãe como Raen, ficaria muito feliz. Vendo o olhar admirado do filho, Hongju também sorriu. Sojin sentou-se sozinho, bebendo para aliviar sua dor. À noite, ele viu Raen e Hongju saindo juntos online, uma postagem feita pela filha de Raen. Nesse momento, a madrasta Yeon entrou no quarto de Sojin e concordou em cooperar com ele, combinando de apresentá-lo a Raen no dia seguinte. Senhora Yeon usou seu nome para levar Raen a encontrar Sojin no dia seguinte. Yeon não só achava que os dois formavam um bom par, como também revelou sua relação com Sojin. Coincidentemente, Hongju e Mijin também estavam lá para comer naquele dia, o que claramente foi organizado por Yeon. Antes que Raen pudesse dizer algo, Yeon afirmou que os dois estavam namorando. Raen não explicou nada para Hongju, pois entendeu que Yeon estava fazendo isso por ter ido muitas vezes à casa de Hongju recentemente. Ela temia que isso afetasse o namoro de Hongju com Mijin. Quanto a Yeon, ela apresentou Raen a Sojin porque sabia que o pai de Sojin não aprovaria o relacionamento deles, o que causou um conflito entre pai e filho. Por outro lado, o encontro entre Hongju e Mijin não foi muito feliz. Mijin até disse de forma deliberada que os dois eram muito compatíveis, como se estivessem apaixonados desde a faculdade, e que esse reencontro poderia ser considerado destino. No entanto, ela não sabia que o homem sentado à sua frente não queria ouvir essas palavras. Yui também estava ocupada no momento, planejando prejudicar Raen. Ela usou sua posição na empresa para ir à casa da ex-esposa de Hongju e, ao mesmo tempo, mentiu dizendo que Raen usou sua posição como tutora para se aproximar intencionalmente de Hongju. Júnior também gostava muito dessa professora, e a ex-esposa de Hongju não era muito esperta. Ao ouvir isso, ela correu até a casa de Hongju, achando que Júnior não havia atendido seu telefone porque Raen havia ordenado isso. Quando viu Raen descendo as escadas, começou a insultá-la, acusando-a de fazer coisas vergonhosas na frente de Júnior. Hongju tentou defender Raen, mas inesperadamente, sua ex-esposa lhe deu um tapa. Hongju a avisou para não aparecer mais ali, pois, se não fosse pelo bem de seu filho, ele não teria tolerado aquilo. Raen e Júnior assistiram à briga, e para esclarecer os pensamentos de Hongju, os dois foram juntos a um bar. Hongju estava de mau humor e decidiu afogar suas mágoas no álcool, pois ambos haviam sido traídos no amor e tinham dores que outros não conseguiam compreender. Hongju estava um pouco embriagado e olhava fixamente para Raen, como se tivesse se apaixonado por ela. Raen também tentou confortá-lo, dizendo que tudo passaria e que tudo teria um novo começo. Raen pediu a ajuda de Hongju para algo. Senhora Yeon agora tinha um novo plano. Ela disse a Yui que Raen não queria destruir o casamento dela, mas sim destruir toda a sua vida. Somente fazendo Raen desaparecer completamente, tudo seria resolvido. Na verdade, o que Yeon queria era que Raen e Yui se vingassem uma da outra e que Mijin conseguisse facilmente namorar Hongju. Só assim ela poderia alcançar seu objetivo. A tola Yui foi mais uma vez enganada pelas palavras de Senhora
Yeon. Enquanto pensava em como lidar com Haen, Yui encontrou o diretor envolvido no caso de desvio de verbas daquele ano. A primeira coisa que ele fez ao sair da prisão foi procurar Yui. Ao ver o diretor, Yui também ficou nervosa. Acontece que esse diretor foi preso por ser implicado por Yui, mas como havia recebido uma quantia de dinheiro de Yui, ele escolheu esconder a relação entre Yui e o marido de Haen. Haen também havia ido várias vezes à prisão, esperando que o diretor denunciasse Yui no tribunal para que ela recebesse a punição adequada, mas o diretor não deu atenção a esse pedido, pois não lhe traria nenhum benefício. O diretor viu que a carreira de Yui estava em ascensão, enquanto ele ficou preso por tanto tempo, o que o incomodava profundamente. Sem dizer muito, o diretor puxou Yui para o telhado. Yui pediu ao diretor que a ajudasse uma última vez, livrando-se de Haen, prometendo-lhe uma compensação adequada. Do outro lado, Hongju decidiu organizar uma festa de vinhos em sua vinícola e enviou convites a todos, inclusive ao pai de Sojin, que estava acamado e que também compareceu ao evento. Quando ele viu a beleza de Haen, Sojin foi imediatamente atraído. A cena dos dois rindo e conversando felizes juntos foi observada pelo pai de Sojin. Ele foi perguntar ao filho se a garota ao seu lado era a que ele gostava. Haen rapidamente negou, dizendo que os dois eram apenas amigos. Porém, Sojin admitiu francamente seus sentimentos por Haen, dizendo que mesmo ela tendo tido filhos e sido divorciada, ele ainda a escolheria. Essas palavras deixaram o pai extremamente irritado. Haen percebeu a tensão no ar e, por isso, se virou e saiu, mas Sojin e Hongju a impediram. Vendo que ambos os homens estavam defendendo Haen, Yui não conseguiu se controlar e foi contar a Hongju que Haen era uma mulher que faria qualquer coisa para alcançar seus objetivos. Haen se aproximou de Hongju para dar aulas em sua casa e, enquanto falava, Yui tirou uma gravação. Na gravação, o professor universitário de Haen dizia que ela sabia da identidade de Hongju desde o começo e que sabia que sua família precisava de uma tutora. Mesmo que tivesse deixado o emprego, ela ainda iria lá. Ao ver Yui tão desavergonhada, Haen não conseguiu mais se segurar e tirou do bolso o anel que Yui havia dado ao seu marido como símbolo de amor, expondo o relacionamento de Yui com seu marido publicamente. Ao ver o anel, Yui ficou constrangida, mas ainda tentou se justificar. Yui disse que foi forçada, mas Haen disse que o nome dos dois estava no anel, e além disso, quem comprou o anel também foi Yui. Haen perguntou a Yui o que exatamente ela fez para fazer com que seu marido escolhesse deixar este mundo daquele jeito. Nesse momento, um homem interrompeu. Esse homem era quem melhor sabia da situação e, pelo comportamento do diretor, parecia que ele estava do lado de Yui. Yui viu que seus aliados chegaram e imediatamente retrucou, dizendo que o marido de Haen a havia incriminado, o que fez com que o diretor fosse preso. O diretor foi direto até Haen e perguntou se ela realmente queria saber a verdade. Enquanto todos ao redor ainda estavam em choque, o diretor deu um tapa forte em Yui. Yui também estava confusa com o que estava acontecendo. O diretor disse que Yui continuava a mesma de antes. Óbvio que ela havia feito algo imoral e ainda era tão arrogante. Então, o diretor tocou uma gravação na qual Yui estava culpando o marido de Haen. Nesse momento, a verdade finalmente foi revelada. Haen também começou a chorar involuntariamente ao ver que tudo tinha sido exposto. Yui ficou completamente descontrolada e gritou alto. Mais tarde, a polícia chegou para prendê-la por desvio de verbas e difamação. Descobriu-se que Hongju havia realizado o banquete naquele dia porque Haen lhe contou toda a verdade e ele queria ajudar Haen a punir a vilã. Finalmente, tudo chegou ao fim. Hongju expressou seus sentimentos por Haen e os dois começaram a se preparar para uma nova vida juntos. Mas o que Hongju não esperava era que Yui, que havia sido presa no dia anterior, aparecesse novamente diante dele no dia seguinte. Acontece que Yui havia ameaçado o conselheiro Jung, dizendo que, se ele não a ajudasse, ela tornaria o relacionamento deles público, o que o faria temer que isso afetasse sua eleição. O conselheiro Jung, então, usou seu poder para liberar sua filha ilegítima. Ao sair, a primeira coisa que Yui fez foi desafiar o grupo de Hongju, dizendo que não desistiria tão facilmente. Por outro lado, Senhora Yeon foi procurar Haen novamente, dizendo que Sojin havia brigado com seu pai por causa dela. Quanto a ela, também concordava em apoiar o casamento dos dois por causa da disputa pela herança familiar, mas Haen já havia percebido as intenções de Yeon. Nesse momento, Yui entrou de repente vindo de fora. Haen ficou muito surpresa ao ver Yui e depois, as duas brigaram novamente, ambas afirmando que não iriam desistir uma da outra. Nesse ponto, Yui só tinha um objetivo: derrubar Hongju e destruir Haen. Ela sabia que seu pai protegeria sua imagem perfeita para garantir sua eleição. Então aproveitou disso e pediu ajuda a ele para se vingar. O primeiro passo era derrubar a empresa de Hongju, pois ele não só brincou com seus sentimentos,
mas também atraiu e ficou ao lado de Haen. O conselheiro Jung só podia concordar com Yui para manter isso em segredo. Depois, ela foi ao encontro do parceiro de Hongju. Yui sabia que esse homem vinha tentando assumir a empresa de Hongju há muito tempo, além de ter um caso com a ex-mulher de Hongju. Yui tirou um contrato e nele estava o erro que envolvia a fusão da empresa de Hong. O homem só precisaria usar esse ponto para derrotar Hongju. Ele viu isso como uma boa oportunidade e concordou em cooperar com Yui. Muito rapidamente, a empresa de Hongju teve um grande problema. Para proteger a empresa, Hongju procurou o conselheiro Jung por ajuda. O conselheiro também concordou em cooperar, mas Hongju foi forçado a aceitar uma condição. Ele teria que casar com a mulher que o conselheiro escolhesse. E essa mulher era ninguém menos que Yui, sua própria filha. Acontece que Yui ainda não conseguia se desvincular da responsabilidade de casar com Hongju. Desde que Hongju concordasse em pedir a mão de Yui, ela o ajudaria a resolver o problema atual, sem precisar que o conselheiro Jung a ajudasse. Na verdade, Yui fingiu cooperar com o parceiro da empresa de Hongju, mas o objetivo era casar com Hongju. Por outro lado, a mãe de Mi-jin foi procurar o conselheiro Jung para questioná-lo sobre por que ele queria casar Yui com Hongju. Era óbvio que ele planejava casar sua filha com Hongju. Diante das perguntas da esposa, o conselheiro Jung ainda não ousou revelar o relacionamento dele com Yui. Afinal, sua campanha eleitoral precisava do apoio de sua esposa. A mãe de Mi-jin também teve uma nova ideia. Ela sabia de várias formas de fazer Yui desaparecer desse mundo. Por outro lado, a mãe de Hongju também procurou Haen depois de saber que seu filho gostava de Haen. Ela lhe deu algum dinheiro, esperando que Haen deixasse seu filho e que não fosse mais necessária para dar aulas a Júnior. Haen não tinha intenção de se casar novamente e não aceitou o dinheiro. Hoje era o aniversário da filha de Haen. Haen tinha chegado em casa mais cedo para preparar um jantar requintado. E Sojin também trouxe um bolo, mas Yui não tinha intenção de deixá-los em paz. Ela queria prejudicar a filha de Haen. Um plano maligno estava se formando em sua mente. Não muito tempo depois, Haen recebeu a notícia e ficou extremamente assustada. Ao chegar no hospital, viu sua filha inconsciente na cama do hospital. Ela ficou completamente devastada. O médico disse a ela que, se sua filha não acordasse dentro de 2 semanas, só restaria preparar o funeral. Haen olhou para sua filha na cama do hospital, sem entender por que isso havia acontecido. Nesse momento, Senhora Yon também foi visitar a filha de Haen e lhe deu uma foto, mostrando o momento da transação entre Yui e o motorista que havia atropelado a filha de Haen. Haen ficou extremamente arrasada. Ela não esperava que Yui fosse tão cruel a ponto de não poupar nenhuma criança. Ao ouvir que Yui havia prejudicado a filha de Haen, Hongju foi furioso procurar Yui, mas Yui continuou tentando se justificar. Depois de se acalmar, Haen pegou o celular de seu ex-marido para consertá-lo, pois havia muitos segredos no aparelho. Um deles era que Yui era filha ilegítima do conselheiro Jung, o que explicava por que ela foi liberada tão facilmente. Haen foi diretamente até o conselheiro Jung e o confrontou, pedindo que ele tomasse mais cuidado com sua filha, mas foi expulsa do prédio pelos seguranças. Quando Haen estava saindo, encontrou Yui. Antes que ela pudesse fazer algo, Haen a esbofeteou. Dessa vez, ela realmente a irritou. Haen disse que faria todos os envolvidos pagarem por isso. Após sair do escritório do conselheiro Jung, Haen procurou um jornalista e entregou todas as evidências que possuía. Ela esperava que o jornalista tornasse tudo público. Nesse momento, Yui também decidiu agir primeiro para ganhar vantagem. Ela novamente usou sua identidade de enteada para ameaçar o conselheiro Jung, pedindo que ele a ajudasse a lidar com Haen, em troca de apoio em sua jornada rumo à presidência. O conselheiro Jung não teve outra opção senão concordar. Depois disso, Yui observou o conselheiro Jung ligar para seu secretário, pedindo que resolvesse o problema com Haen antes de sair tranquilamente. Após o encontro de Haen com o jornalista e prestes a voltar para casa, um carro atrás dela a seguiu. O carro forçou o veículo de Haen a sair da estrada. Depois a nocautearam e a trancaram no porta-malas. Eles tiraram uma foto do carro de Haen sendo esmagado por um caminhão de compactação e enviaram para Yui antes de ir embora. Ao ver essas cenas, Yui se sentiu aliviada. Nesse momento, Hongju de repente concordou com o pedido de Yui. Ele a levou ao local onde se casariam e disse que, embora o casamento não fosse por amor, não poderia ser realizado discretamente. Então, decidiu realizar uma coletiva de imprensa para anunciar o casamento publicamente. Yui ficou feliz e preocupada ao mesmo tempo. Não esperava que Hongju fosse tão romântico e, sem pensar muito, aceitou seu pedido. Ao ver tudo o que ele preparou para ela, ficou profundamente emocionada. Depois disso, os dois foram para a coletiva de imprensa. Hongju disse que havia preparado um grande presente para Yui. O telão começou a exibir informações sobre a relação de Yui com o conselheiro Jung. Yui ficou extremamente assustada e tentou sair apressadamente, mas foi puxada de volta por Hongju. Ele anunciou para todos os jornalistas presentes
presentes que Yui era a filha ilegítima do conselheiro Jung. Ao mesmo tempo, revelou seus crimes de desvio de dinheiro, suborno e até assassinato. O conselheiro Jung também viu as informações e ficou chocado ao descobrir que seu secretário e sua esposa o haviam traído há muito tempo. Acontece que Haen já suspeitava que Yui tentaria matá-la para silenciá-la. Por isso, antes, ela encontrou a mãe de Mi-jin, que também era esposa e secretária do conselheiro Jung, e contou toda a verdade. Explicou a relação de Yui com o conselheiro Jung e revelou que já havia entregado todas as provas ao jornalista. Se algo acontecesse com ela, toda a culpa recairia sobre a esposa do conselheiro Jung. Sabendo que, para garantir sua candidatura, o conselheiro Jung acabaria abandonando sua esposa, a mãe de Mi-jin decidiu não matar Haen e, em vez disso, a libertou. Depois que tudo foi exposto, o conselheiro Jung e Yui receberam a punição que mereciam. Um mês depois, Haen foi até a prisão visitar Yui. Talvez fosse a primeira vez que as duas tinham uma conversa sincera. Haen perguntou se Yui se arrependia do que fez. Yui respondeu que nunca se arrependeu, pois havia realizado seu sonho. Desde pequena, seu maior desejo era destruir o conselheiro Jung. Desde o nascimento, Yui viveu em humilhação e, por isso, precisou lutar a vida toda para conseguir o que queria. Haen não quis continuar a conversa. Então se levantou e foi embora. A filha de Haen se recuperou bem e não teve grandes sequelas. Haen também decidiu se casar novamente. Quem a levou até o altar foi Sojin, mas ao olhar para a expressão dele, parecia não estar muito feliz. No fim, descobriu-se que ele era apenas um padrinho de casamento. O verdadeiro noivo era Hongju, que a esperava à distância. Embora Sojin não quisesse deixá-la ir, ele optou por abençoá-la em silêncio. A história terminou com um final feliz. Você achou esse filme bom ou não? Por favor, deixe sua resposta na seção de comentários abaixo. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.